Você lembra de como era o YouTube lá por 2015, 2016? A plataforma ainda estava se consolidando, meio que era uma terra sendo descoberta. Foi nessa época que muitos criadores começaram a se destacar e se tornarem grandes nomes. No meio cristão, não foi diferente. Figuras como Fabiola Mello, Jonathan Neymer, Vini Rodrigues, um icônico personagem Jacinto Manto, e outros criadores de conteúdo gospel começaram a crescer e alcançar um público fiel. E foi nessa época que surgiu um dos melhores nomes do humor gospel da época, Daniel Araújo, ou melhor, o famoso Pastorzão. Daniel já estava nativa desde 2013, fazendo vídeos no estilo sketch para o canal Porta Estreita. Seus conteúdos eram voltados para o dia a dia dos evangélicos e das igrejas, sempre com muito humor e uma pegada que fazia qualquer cristão se identificar. O canal no YouTube era um sucesso, acumulando milhões de visualizações e consolidando Daniel Araújo, ou Pastorzão, como um dos maiores do segmento. Mas no final de 2014, por conta de algumas divergências, Daniel deixou o Porta Estreita e em 2015 criou o seu próprio canal, o canal do Pex. E é claro, o sucesso continuou. Só que hoje, se você for procurar pelo canal, vai perceber que tem algo no mínimo estranho. Um canal que já teve tanta relevância, com quase 1 milhão de inscritos, simplesmente não tem mais o mesmo impacto de antes. Vídeos são postados, mas não alcançam mais tanta gente e até o próprio conteúdo, com o tempo, deixou de ser o mesmo. Afinal, o que aconteceu com um dos maiores nomes do humor gospel do YouTube? E como um canal tão forte perdeu sua relevância? A verdade é que o conteúdo não só mudou, o próprio Pex mudou. E convenhamos, é algo normal. As pessoas mudam o tempo todo, suas visões de mundo, elas evoluem e isso acaba refletindo no trabalho delas. Na época de ouro, o canal do Pex era um sucesso absoluto entre o público cristão. Os vídeos traziam citações do dia a dia na igreja, coisa que todo mundo já tinha vivido ou pelo menos presenciado. O humor era leve, divertido e principalmente identificável. Não era à toa que o canal só crescia, a galera amava, os vídeos viralizavam e sempre surgiam participações especiais e novos personagens para deixar tudo ainda mais engraçado. Só que todo canal que ganha muito destaque, ele também começou a atrair a famosa crítica. E é claro, os famosos haters apareceram. Sempre tinha alguém dizendo: "Ah, mas com isso não se brinca." O que na real era só uma encheção de saco de minoria religiosa, porque, sejamos sinceros, os vídeos nunca ultrapassavam limites. Tudo era feito com muito respeito e sem a intenção de ofender ninguém. Mas a gente sabe que lidar com o público cristão, principalmente na internet, não é nada fácil. Só que apesar dessas críticas, a maioria gostava do conteúdo e o canal continuava crescendo. Mas se tem uma coisa que sempre acompanhou a trajetória do Pastorzão, foi a relação complicada com os haters. Desde os tempos em que ele era humorista gospel, Daniel sempre dava atenção para as críticas e parecia se incomodar bastante com os comentários negativos. Chegando em 2018, as coisas no Brasil já não andavam muito bem em termos de política, o que, convenhamos, não é nenhuma novidade. Mas aquele ano foi algo especialmente tenso, porque estávamos diante de uma eleição importante que traria uma polarização ainda mais forte para esse país. E foi no meio de todo esse cenário que Daniel Araújo resolveu se posicionar politicamente. Ele declarou que não votaria no candidato de direita e, mesmo já tendo dito antes que também não votaria no candidato de esquerda, o que sinceramente a gente não tem como saber se é verdade ou não, isso foi o suficiente para que uma chuva de críticas caísse sobre ele. Se antes ele já enfrentava alguns haters, agora a coisa escalonou de vez. E como todo mundo sabe, uma vez que um criador de conteúdo entra em discussões políticas, as coisas nunca mais voltam a ser como elas eram antes. E então veio a pandemia. Como era de se esperar, as coisas não melhoraram. Mas foi justamente nesse período que Daniel lançou o seu novo projeto, o Podpex.
A ideia era trazer um podcast dentro do mesmo canal, entrevistando não só nomes conhecidos pelo meio gospel, mas também artistas de outros nichos e segmentos. E foi aí que muita gente começou a conhecer um lado do Daniel que nem todo mundo sabia que existia. O seu lado músico. Na real, esse lado sempre existiu, desde antes do YouTube, mas agora ele começou a aparecer um pouquinho mais. E olha, musicalmente falando, a qualidade sonora era altíssima. Daniel não era só um cara engraçado. Ele e seus amigos faziam um som de muito nível, com arranjos bem trabalhados e uma pegada diferenciada. Ele até mesmo chegou a gravar alguns trabalhos como vocalista, mas sem grande relevância no gospel. Agora, como instrumentista, a qualidade era indiscutível. Só que mesmo com esse novo formato, já dava para perceber que o canal não era mais o mesmo. O desempenho já não estava no seu auge, mas o Podpex ainda conseguia manter uma certa relevância. Mas aí, com o tempo, o público começou a perceber algumas mudanças no Paxtorzão. Atitudes, falas e ideias que iam na contramão do que a grande maioria dos seus seguidores acreditava. E olha que esse público era fiel. Era uma galera que acompanhava ele há anos e que não se escandalizava com as suas piadas, que sempre comprou a ideia do humor leve e divertido que ele fazia. Só que de repente, tudo mudou. Daniel simplesmente abandonou tudo. Stand-ups, música, canal, tudo que tivesse ligação com o gospel. Ele se autodenominou um ex-crente. É óbvio que essa questão política tem um peso enorme nessa decisão, mas quando perguntavam diretamente por que ele saiu da igreja, a resposta sempre soou meio confusa. Ele dizia que saiu porque a igreja usava o povo como uma massa de manobra, que a igreja o roubava, aquela velha narrativa sobre dinheiro, manipulação e sistema religioso. O mesmo discurso que muita gente que sai da igreja, ou que nunca fez parte desse meio, costuma usar. E não foi só a fé que ficou para trás. Fisicamente, ele também passou por uma transformação brusca. Daniel, que antes era mais gordinho, passou por uma cirurgia bariátrica, e hoje ele já tá quase que irreconhecível. Ele, que já havia participado em 2015 de um reality chamado Além do Peso na Record, na época Daniel perdeu 50 quilos e venceu a temporada daquele programa. Além disso, recentemente ele também se divorciou, ou seja, não foi só o conteúdo que mudou, a vida dele inteira virou outra coisa. Não é segredo para ninguém que existe sim, infelizmente, um mercado que lucra muito com a fé. A gente vê isso em igrejas gigantescas, na indústria da música gospel e em vários outros segmentos religiosos. Algumas igrejas acumulam milhões, enquanto os muitos fiéis passam necessidade. Isso é um fato. Agora, vamos combinar. Isso não é motivo para sair da igreja. Porque se esse for o critério, então ninguém deveria mais ir para o hospital, porque tem hospital que superfatura a conta do paciente. Então ninguém mais devia estudar, porque tem universidades que cobram absurdos e formam profissionais endividados. Ninguém deveria mais confiar na política, porque, bom, aí é autoexplicativo. O ponto é, abusos acontecem em qualquer lugar, porque onde tem humano, tem erro. Mas isso não invalida a fé, não anula a mensagem do evangelho e, principalmente, não deveria ser desculpa para abandonar a comunhão com Deus. Agora, a outra justificativa dele foi ainda mais sem sentido. Ele disse que saiu da igreja porque não entendia a lógica de estar ali. Cara, eu parei de ir na igreja de verdade, mano, por começar a não eu comecei a não entender muito a lógica de estar ali, velho. Porque assim, vamos parar pra pensar. Por que eu vou pra igreja, tá ligado? Por que eu vou pra igreja? Eu lembro que eu tava viajando muito, aí eu já tava um tempo longe da minha família, e quando eu volto pra casa é domingo, temos que ir pra igreja. E aí chegou na igreja, mano, aí eu troquei a ideia com Deus, falei, Deus, eu quero te cultuar. É pra isso que a gente vai pra igreja, pra cultuar, por isso chama culto. Beleza, eu vou te cultuar, vamos lá, vai rolar uma música, vou cantar pra Deus, tal. E aí chegou lá, era aquela banda ruim. Qual delas? A banda ruim, porque tem várias bandas na igreja. Tem a banda boa que toca na ceia e as ruins que vão dividir num domingo cada entendi. uma. E aí a banda ruim, aí você fala, ó, Deus, tá difícil, porque olha esse batera, velho. Olha esse baixista, olha essa menina cantando fora do tom, velho. O cara nasceu e cresceu em um ambiente cristão, passou por várias denominações e nunca entendeu a lógica de estar num culto. O culto não é um teatro, não é um show, não é uma reunião social. O culto é um momento de adoração a Deus.
É um tempo separado para se alimentar espiritualmente. A lógica sempre foi essa. Se depois de anos ele ainda não entendia isso, então a questão nunca foi a igreja. E para completar, em outras ocasiões, ele também disse que na igreja aprendeu a ser machista e preconceituoso. Os dizimistas premium. Entendi. Você não vai fazer Dizimista premium é muito bom. Você não vai fazer esse som, né, de negro. E aí eu vi o racismo dentro da igreja, tá ligado? Que tem gente que até hoje não acredita nisso. Bom, isso faz a gente se perguntar, que tipo de igreja esse cara frequentava? Porque o evangelho verdadeiro não ensina nada disso. Jesus nunca foi machista, nunca foi preconceituoso, nunca excluiu ninguém. O problema não é o evangelho, é a distorção que algumas pessoas fazem dele. Se ele aprendeu essas coisas erradas, será que o erro é da igreja ou da interpretação que ele absorveu ao longo da sua vida? Ele passou por várias denominações e não concordava com nenhuma delas. Será que o problema estava mesmo na igreja? Porque uma pessoa que cresce no meio cristão, mas acredita que a igreja rouba os fiéis, que não entende a lógica de um culto, que não concorda com as doutrinas de nenhuma denominação por onde passou, será que a questão era mesmo com a igreja? Ou será que no fundo ele só nunca queria estar ali? A Bíblia é bem clara sobre isso. Largo é o caminho que leva à perdição, e estreita é a porta que leva à salvação. Agora, tudo bem você ter uma opinião política contrária. Isso precisa ser respeitado. Se você acredita que ir à igreja não faz sentido para você, também tá tudo bem. Isso também deve ser respeitado. Mas o problema não é esse. O problema é sair da igreja, largar o evangelho e, em vez de seguir a sua vida, começa a apedrejar quem ainda crê. O problema é fazer piadas com a fé, alfinetar e até lançar músicas com críticas aos cristãos, porque foi exatamente isso que ele fez. Como se a igreja fosse a grande vilã da sua história, como se o evangelho precisasse ser ridicularizado para validar suas próprias escolhas, como se houvesse uma tentativa de desigrejar as pessoas, fazendo com que o evangelho de Cristo pareça sujo, corrupto e preconceituoso. As pessoas podem ser más, as pessoas podem ser preconceituosas, as pessoas podem ser corruptas, mas o evangelho nunca. Mas Daniel parece ter abraçado essa postura de sempre se opor ao pensamento cristão conservador, seja em assuntos pequenos ou polêmicos, como por exemplo no caso da abertura das Olimpíadas. Ele faz questão de estar sempre do lado contrário. Que uma santa ceia representada por pessoas queer geraram tanto incômodo em você, padrões que foram ensinados. A gente aprendeu que gordo é feio, que preto é bandido. Quando eu coloquei tatuagem é coisa de maloqueiro. Quando eu raspei a sobrancelha, fiz um cortezinho na sobrancelha, é coisa de maloqueiro. Um homem e uma mulher se beijando é de boa, mas 2 homens e 2 mulheres para uma criança, essa imagem é muito pesada, é muito... O fato dele ter se decepcionado com algumas pessoas não torna a mensagem da cruz menos verdadeira, não torna Deus menos real. E o mais irônico disso tudo é que uma das músicas antigas dele, ainda no gospel, dizia: "A igreja sou eu". Ou seja, se a igreja sempre foi ele, então será que o problema sempre foi a igreja? É aí que fica a reflexão. Uma coisa é conhecer a religião, outra coisa é conhecer a Cristo de verdade. Porque o ser humano pode nos decepcionar, mas Cristo, nunca. E não existe nenhum motivo cabível para abandoná-lo. Até hoje ele é chamado de Pex. O nome dele se tornou algo famoso e não vai embora. E a ironia disso é que ele se tornou uma figura conhecida graças ao público que hoje ele critica. E ok, ninguém é obrigado a continuar na igreja, continuar cristão ou manter o mesmo público para sempre. Mas se ele escolheu seguir o outro caminho, por que não simplesmente seguir a sua vida como outros youtubers do próprio humor gospel já fizeram? O problema não é ter mudado, o problema é sair da igreja e, em vez de apenas seguir em frente, decidir criticar quem ainda crê. A verdade é que o vilão dessa história nunca foi o evangelho, nunca foi a igreja. O vilão dessa história sempre foi ele mesmo. A Bíblia já nos alertava sobre tempos em que as pessoas não suportariam mais a verdade, mas buscariam discursos que apenas agradassem seus próprios desejos. E se olharmos para essa história, podemos perceber exatamente isso. Ele não foi apenas alguém que se afastou do evangelho, mas alguém que, ao rejeitar a palavra, passou a buscar justificativa para suas decisões, cercando-se de discursos que reforçam sua nova visão.
Isso é algo que vemos muito hoje. Pessoas que saem da igreja e, em vez de simplesmente seguirem sua vida, passam a militar contra a fé cristã, tentando desconstruir o evangelho para encaixá-los na sua própria narrativa. Pode parecer até clichê, mas a história dele me lembra muito a parábola do filho pródigo. Um filho que tinha tudo na casa do pai, mas decidiu sair e buscar a própria independência e acabou se perdendo pelo caminho. Mas o mais lindo dessa história é que o pai nunca deixou de esperar. Your life